Já, obrigado. Olá, meu Brasil querido, sejam bem-vindos ao documento especial. No programa de hoje, vamos falar dos 60 anos da Jovem Guarda. Isso mesmo, um movimento jovem que começou no ano de 1965. De 1965 a 2025, 60 anos, a idade da Rede Globo. Só que a Jovem Guarda era exibida na Record. Martinha namorava um baterista da banda do Roberto Carlos. Roberto Carlos, por sua vez, namorava Vanderleia. Ronivon tinha um sósia, se escondia para ir no cinema. Muitos causos, muitas anedotas vamos contar no programa de hoje. Acompanhe. Foi preso e confessou que tentou se aproximar de mim e não conseguiu, porque eu era muito cercada, né? Mulher no armário, ou acordar um dia dentro da sua própria casa com a mulher debaixo da sua cama, que havia feito amizade com um cachorro, ou ir para pronto-socorro, com unha postiça enterrada dentro da barriga, para ter que abrir, Essas coisas, era um amor muito agressivo, né? A época da Jovem Guarda era uma coisa terrível. Elas amavam com muita força, né? Para despistar os fãs, o pessoal da Jovem Guarda desenvolveu técnicas complicadas. Vanderleia usava peruca e roupa bem comportada para ir às compras. Ronivon tinha um sósia que saía na frente para confundir as fãs. E Roberto Carlos armava um esquema para ir ao cinema. Quando apagavam as luzes, vinha o cara de dentro, chamava a gente entrava, alguém já tinha guardado o lugar, a gente entrava antes de terminar o filme, a gente já saía. E em algumas vezes, quando o filme já não estava tão concorrido, o gerente guardava o balcão pra gente. A gente ficava lá em cima e assistia o filme tranquilo, então todo mundo saía. A última sessão a gente ia embora tranquilamente. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Mas no auge da Jovem Guarda, Roberto trocou as poltronas pelas telas dos cinemas. Um sucesso. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Gravação dos CDs que comemoram os 30 anos da Jovem Guarda. Vanusa, que um dia foi fã do rei e virou estrela da Jovem Guarda, canta uma música de Roberto. Tanto pra esquecer tudo o que passei com você. Você era super fã do Roberto Carlos, Super fã. Super fã. E aí, quando você foi cantar no programa dele? Nossa, foi uma emoção. Essa hora que eu vi, fiquei assim, ó. Não conseguia nem falar com ele, fiquei parada assim. Essa garota é papo firme. Sou a garota papo firme que o Roberto falou. Dirijo em disparada, pois eu sou um amor. Sou a garota papo firme que o Roberto falou. Por isso sou um amor. De repente o Roberto me convidou para fazer parte do cast da Jovem Guarda e eu ainda fiquei assim, meia pensando, eu falei, poxa, mas eu vou no meio desse pessoal, porque eu era fã deles, eu vivia com fotografia deles nos meus cadernos na escola, de repente eu estava ao lado deles como colega, né? Mas nenhuma outra fã viveu uma história de Cinderela como Martinha. Pra não mais te ver. Quem gravou essa música? Primeiro quem gravou foi o Roberto. E as pessoas até acham que essa música é muito adulta, né? Que eu tinha 19 anos quando compus essa música. E o Roberto escutou e amou a música. Eu daria a minha vida pra te esquecer. Martinha conheceu Roberto em 66, quando ele esteve em Belo Horizonte fazendo shows. Roberto já era o rei da Jovem Guarda. Martinha, apenas uma fã e compositora desconhecida. Ela pediu a um amigo comum para apresentá-los.
O amigo levou Roberto à casa de Martinha às 4 horas da madrugada. Eu vi ele chegando na porta da minha casa, na sala, olhei, a sensação que eu tive é que ele era de borracha. Aí quando ele começou a se mexer sozinho e falar, eu falei, não é. Você era super fã dele. Nossa, eu era apaixonada pela Jovem Guarda, né? E Apaixonada por ele. É, apaixonada no bom sentido, embora todo mundo... Apaixonada só tem um bom sentido. Não, eu digo assim, nunca, todo mundo pergunta se eu namorei o Roberto, se eu fui apaixonada pelo Roberto. E não houve realmente nada entre nós, seria uma honra, né? Claro, se tivesse tido eu falaria. Fala a verdade, Martinha. Juro, verdade mesmo. Eu daria minha vida para te esquecer. Dos VIPs, trocou de amor e casou com ele. Todo mundo também pensava que o rei Roberto namorava Martinha. Fantasias. Martinha namorou o Dedé, baterista do rei. Quando terminou o namoro da Martinha com o Dedé sofreu muito. E aí um dia estava tocando o rádio, né? Uma música que a Martinha tinha feito para ele, né? Durante o tempo que eles namoravam, né? Eu falei, puxa vida, o Dedé deve estar sofrendo um bocado com isso. Aí foi quando eu fiz a canção, as canções que você fez para mim. Eu ouço as canções que você fez para mim. Martinha namorou também o Paulo Sérgio, o Mingo dos Incríveis e o Antônio. Esse é o seu documento especial. Eu volto em um minuto. Não sai daí. Toda semana você curte aqui o Rodrigo Leite News. Isso mesmo, um jornal que veio para ficar, com a proposta de trazer notícias, informações e tudo sobre a palavra de Deus. Rodrigo Leite News com Rodrigo Leite. Toda semana aqui na Central Rodrigo Leite de Produções. Bem, vamos continuando com o nosso documento especial. Para começar o programa, vamos fazer diferente hoje. Vamos contar a história da Jovem Guarda. O cara da nossa produção vai contar para vocês um pouquinho da história desse movimento jovem que mexeu com o país. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e muito provavelmente você já ouviu falar da Jovem Guarda, né? Mas você sabe como ela se iniciou e por que teve esse nome, tudo que aconteceu, os artistas que participaram dela e tudo mais? Se não, fica aqui que daqui a pouquinho eu já conto tudo pra vocês, tá bom?
E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, lá nos anos 60 a música brasileira consagrava a bossa nova ali com suas letras elaboradas, né, uma harmonia sofisticada e uma batida nova ali que mesclava o jazz com o samba. Vem dali da juventude da zona sul do Rio que renovou aí o cenário musical. Inclusive a gente já contou um pouco da história aí da música no Brasil, né, e falou bastante da bossa nova nesse vídeo, tá aqui no card, tá? Clica lá pra ver se ainda não viu. No entanto, aí nos subúrbios ali da mesma cidade tinham outros jovens, né, que gostavam muito de rock, ali vindo do Elvis, dos Beatles, dos Rolling Stones, e foram esses que deram a origem aí à Jovem Guarda. Bom, a Jovem Guarda ela foi um movimento cultural brasileiro que surgiu ali em meados dos anos 60 e que mesclava ali a música, o comportamento e a moda, né, influenciando aí esses pontos nos jovens da época. O movimento ele teve seu início no ano de 1965, quando foi criado o programa Jovem Guarda por uma agência publicitária chamada Magaldi, Maia e Prosperi para a grade de programação da TV Record. E essa demanda ela veio por causa da proibição das transmissões dos jogos de futebol aos domingos. Então, para cumprir aí com esse horário, eles inventaram esse programa. E para criar esse nome aí de Jovem Guarda para o programa, os idealizadores ali eles se inspiraram numa frase do Vladimir Lenin, né, que é um revolucionário russo, que dizia: "O futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha já está ultrapassada". Então eles vincularam aí essa expressão à imagem de jovens artistas que começavam a fazer muito sucesso. E eram eles Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Roberto Carlos ele tinha estourado ali apenas 2 anos antes, 63, com a versão da música Splish Splash, que foi feita pelo Erasmo Carlos e que naquela época já estava começando a fazer sucesso também. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cine. E a Vanderleia já tinha ganhado uma série de concursos aí de cantores nas rádios e tinha lançado seu primeiro compacto em 62. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer que gosta de mim. E ao longo de 1 hora ali o trio então apresentava os seus sucessos, recebia convidados e se tornou líder de audiência ali em muito pouco tempo, causando inclusive uma grande histeria nos fãs que começou a lotar o teatro onde ele era gravado. Tô sabendo de uma notícia, ô cara? Que o Aleluia foi gravado nos Estados Unidos. A postura rebelde ali deles, né, o ritmo frenético ali do programa e das músicas e as letras ali um pouco mais inocentes trouxeram uma identificação muito grande ali com o público adolescente, o que fez com que o programa fosse um grande sucesso quase que de imediato. E todo esse sucesso aí que o programa teve, né, deu origem ali, influência a toda uma nova linguagem musical e comportamental no Brasil. E a alegria e a descontração aí do programa, né, fez com que o movimento da Jovem Guarda fosse um dos maiores fenômenos culturais do século XX aqui no Brasil. E ela acabou sendo o primeiro movimento cultural brasileiro que trazia alguma sintonia aí com movimentos internacionais, tendo ali em comum, né, o fenômeno que vinha sendo o rock ali na época nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente por conta dos Beatles. Como a cultura brasileira vinha da bossa nova ali, que tinha uma estrutura de música e letras um pouco mais complexas, fez com que parte da intelectualidade ali brasileira considerasse que esse movimento fosse frívolo, principalmente por causa dos temas ali das canções, né, e as harmonias um pouco menos trabalhadas. A Jovem Guarda foi diversas vezes acusada de se manter afastada da discussão política que vinha sacudindo ali o Brasil nos primeiros anos da ditadura. E o pessoal que era mais fã ali da bossa nova e do MPB, né, ainda mais que era um momento que estavam surgindo os festivais, que inclusive a gente já falou num vídeo aqui também que tá aqui no card, começou a entender que esse era um movimento musical alienado, que não trazia muitas discussões ou coisas para agregar ali para a população. E isso tudo aí, essa disputa, fez com que a Jovem Guarda fosse muito bem vista ali para o governo da época, o que ajudou muito ele a crescer, porque ele sofria menos com as repressões e assim acabou divulgando aí cada vez mais o rock e as baladas tocadas pela Jovem Guarda. E esse sucesso então fez com que cada vez mais as gravadoras e as campanhas publicitárias utilizassem os artistas do movimento, o que fez com que cada vez mais eles alçassem ali ao status de ídolo. Para se ter uma ideia aí de todo esse sucesso aí do movimento, né, e também do programa que trouxe ele, só em São Paulo eles chegaram a atingir 3 milhões de espectadores, sem contar as videotapes ali que eram mandadas para outras capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, por exemplo. Bora. Eu agora vou fazer um número
E mais do que um fenômeno televisivo, a Jovem Guarda ali impulsionou a venda e lançamentos de discos, de roupas, de acessórios e de um monte de coisa, né? E assim, todo um comportamento jovem e de moda foi formatado ali pelo programa e seus apresentadores. O modo de se vestir ali trazia muito calça, boca de sino com duas cores, além de mini saia, botas, cintos, botinhas coloridas. Além de ter trazido também um monte de gírias e expressões que hoje em dia a gente acha que é meio de velho, mas na época tava no topo, né? Como por exemplo, broto, pão, carango, barra limpa, lelé da cuca. E a clássica é brasa, mora. E claro que tudo isso aí acabou dando espaço para outros artistas ali do movimento, além do Roberto, do Erasmo e da Vanderleia, né? Além deles se destacaram dezenas de outros artistas como o Rony Von, Vanusa, Jair Adriane, Rony Cord, Jorge Benjor, Tim Maia. Eu sei que tu vais me deixar. Além de bandas como os Golden Boys, Renato e seus Blue Caps, os Incríveis, tem muita coisa, né? Feche os olhos e sinta um beijinho agora. As primeiras músicas ali da Jovem Guarda eram versões de sucessos de rock americano e britânico, né? Como, por exemplo, a versão da música Girl dos Beatles, que virou Meu Bem na voz de Rony Von. Se você quiser ouvir, então a minha história. Também teve a versão de Stupid Cupid do Neil Sedaka, feito pela Celie Campbell, que virou a famosa Estúpido Cupido, né? Ah, Cupido, vê se deixa em paz. Ah, Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. E ao mesmo tempo, aí outros artistas que também faziam versões, né, como o Roberto Carlos e o Erasmo, começaram a fazer composições próprias, só que influenciados só pelo estilo. E as letras sempre falando ali de namoro, conquista, carro, liberdade. E alguns exemplos disso é a Quero Que Você Vá Pro Inferno, do Roberto Carlos. De que vale o céu azul e o sol sempre abrir. E Festa de Arromba, que é do Roberto e do Erasmo. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu vou parar. É legal falar também que a Jovem Guarda ela foi a principal responsável pela introdução da guitarra elétrica na música brasileira, né? O que inclusive acabou sendo incorporado ali definitivamente na Tropicália, né? E na época isso causou uma confusão aí, tá? Deu até briga, enfim. Tá tudo nos outros vídeos que a gente já falou aí antes. Mas aí no final de 68, o Roberto Carlos ele acabou deixando ali o programa de auditório e sem o seu principal ídolo eles entenderam que não fazia mais sentido seguir, então cancelou o programa definitivamente. E aí sem essa referência aí na televisão, o movimento acabou perdendo muito a força ali e praticamente se extinguiu ali no começo dos anos 70. Então a partir daí, os artistas ali da Jovem Guarda, eles acabaram se dividindo praticamente ali em 3 caminhos. Enquanto alguns continuaram ali se identificando com o rock, né, e seguindo mais ou menos as mesmas premissas ali, como era o caso dos Incríveis e do Erasmo Carlos, até do Eduardo Araújo. Estive tão longe de você assim. Espere, não vá me deixar. E outros acabaram indo para música sertaneja, como é o caso do Sérgio Reis, por exemplo. Por que fazer chorar assim a quem ama? A maior parte deles acabou se enveredando para música romântica mesmo, que era o que tinha mais apreço popular na época. E esses foram os casos do Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, Jair Adriane, Rony Von e até o Reginaldo Rossi, que na época lá da Jovem Guarda era o líder da banda The Silverjets. Tarde demais. Não fique à minha espera, aquele amor já é. Mas apesar do movimento ter acabado, a estética ali da Jovem Guarda acabou influenciando vários artistas que surgiriam ali após os anos 70 também. E exemplos disso são o Odair José e a Diana, né, que inclusive acabaram sendo taxados ali pela crítica, tendo como uma música cafona. Olha, a primeira vez que eu estive aqui. Mas todo mundo sabe, né, da grande influência que esses artistas tiveram e têm até hoje, né? A maior parte deles seguiram carreira aí até hoje em dia, até agora já estarem mais idosos, né, mais velhos e consagrados, né? Inclusive sendo regravados ali por uma série de outros artistas nacionais, né, como o Skank, que regravou É Proibido Fumar, do Roberto Carlos. É proibido fumar. E a Marisa Monte também gravou a De Que Vale Tudo Isso, enfim, tem um monte de coisa que acontece por aí, né? Meu amor, há quanto
quanto tempo eu não falo com você. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo se você gosta desses artistas aí, qual vertente você gosta mais, se você não gosta, de quem que você gosta, deixa tudo aqui embaixo. Aqui dos lados a gente tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau! Foi presa e confessou que tentou se aproximar de mim e não conseguiu, porque eu era muito cercada, né? Mulher no armário, ou acordar um dia dentro da sua própria casa com a mulher debaixo da sua cama, que havia feito amizade com um cachorro, ou ir para pronto-socorro com unha postiça enterrada dentro da barriga, para ter que abrir, Essas coisas, era um amor muito agressivo, né? A época da Jovem Guarda era uma coisa terrível. Elas amavam com muita força, né? Para despistar os fãs, o pessoal da Jovem Guarda desenvolveu técnicas complicadas. Wanderleia usava peruca e roupa bem comportada para ir às compras. Rony Fon tinha um sósia que saía na frente para confundir as fãs. E Roberto Carlos armava um esquema para ir ao cinema. Quando apagavam as luzes, vinha o cara de dentro, chamava a gente entrava, alguém já tinha guardado o lugar, a gente entrava antes de terminar o filme, a gente já saía. E em algumas vezes, quando o filme já não estava tão concorrido, o gerente guardava o balcão pra gente. A gente ficava lá em cima e assistia o filme tranquilo, quando todo mundo saía, a última sessão a gente ia embora tranquilamente.